rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás Dá uma segurada. aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor.
estou aqui na frente, mas meu coração sente algo diferente. As batidas do meu coração estão aceleradas, eu não sei o seu coração, mas eu tenho certeza que o Senhor está aqui, meu querido. O Senhor está aí junto com você em teu coração. E Ele te diz essa noite que Ele está cuidando de tudo. Ele está presente nas lutas, nas dificuldades, em todos os momentos. Confia nele, descansa, que Ele está contigo. Ele se faz presente todo momento, todo instante. Ele se faz presente na tua vida. Então não se desespere, não entristece o seu coração, não se decepcione, porque Ele está aqui, amém? Ele está com você, Ele está conosco, em nome de Jesus. Não desista, não desacredite. Pode aplaudir ao Senhor, amém? Em nome de Jesus. Aleluia.
no show, o velho homem já morreu. Eu vou deixar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova vinha no show, o velho homem já morreu. Eu vou deixar naquela terra que ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Pai amado e Pai querido, Pai, eu agradeço, Pai, por cada vida, Pai, que entrou aqui no templo hoje, Senhor. Que o Senhor continua abençoando, derramando bênçãos sem medida, Senhor. Suprindo, Pai, na família deles o que eles precisarem, Senhor. Obrigado, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, Pai. Entregamos em Teu altar, Senhor. Amém.
Deus vivo, que cuida da gente, que não deixa a gente se sentir só. Sabe, irmãos, eu fui sozinha, porque eu pedi para o Samuel ficar. Mas eu não me senti sozinha. Quando eu entrei lá, eu sabia que o Senhor estava me carregando nos braços. Então, seja qual for o seu problema, seja grande ou pequeno, para Ele tem solução. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que nos cuida e que me permitiu estar aqui hoje falando isso para vocês. Louve e adore esse Deus com toda a intensidade do seu coração. E Ele vai abrir portas onde não existe. Amém, Senhor. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Querido, nessa hora é o tempo
tempo de Deus restitui a nossa casa nessa noite, ó Senhor. Restitui a nossa vida, Senhor. Vem, ó Senhor, neste lugar, ó Pai, e aviva o teu povo, Senhor, e aviva a tua igreja, Pai, e toma-nos, ó Deus, pelo teu braço, e nos levanta a uma glória, a um poder, a uma unção neste lugar. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, Restitui. restitui, Senhor. Restitui, Senhor. Restitui. Nós pedimos ao Senhor que Ele derrame um avivamento sobre a igreja. Nós pedimos ao Espírito Santo que Ele nos toma, que Ele nos encha de poder, de autoridade e, acima de tudo, da unção dEle sobre a nossa vida. O que muitas vezes falta na nossa vida, querido, é um pouco de óleo, é um pouco da graça desse Deus, é um pouco do fogo do Espírito. Eu convido você a nessa noite, agora nesse momento, a pedir para que o fogo do Espírito Santo te tome nesta noite, te envolva neste lugar. Há muitos sonhos que foram perdidos, há muitos poderes que foram apagados, há glórias que foram esquecidas, mas nesta noite o Espírito Santo está restituindo a tua casa. Ele está restituindo o teu ministério. Ele está restituindo você, querido, para que você se torne um homem, uma mulher cheia do poder e da unção de Deus. Tudo aquilo que porventura o inimigo colocou, ou ele tirou e tomou da tua vida, o Senhor Deus Todo-Poderoso nesta noite já está tomando de volta aquilo que é teu e restituindo sobre a tua vida uma unção, um poder, uma graça sobrenatural sobre a tua vida nesse lugar. Então, se você crê, querido, comece a orar agora. Abra o teu coração ao Espírito Santo. Erga a tua voz e comece a clamar. E comece a clamar. E comece a orar. Porque há poder no clamor. Há poder na unção quando a igreja ora. O fogo do Senhor vem. A glória manifesta. Erga a tua voz e comece a orar. E comece a declarar: eu creio no poder de Deus. Oh, Espírito Santo, vem com o teu povo sobre nós. Vem com a tua glória sobre a tua igreja, Pai. Levanta esse caído. Levanta, Senhor. Restitui agora. Toma, Deus, a casa. Toma o ministério do Senhor. O tempo que roubado
Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva-nos, ó Deus. E nos envolva, Pai. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. 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 Amém. Glória a Deus, querido. Pode se assentar, meu lindo e minha linda. Que bom que você está aqui nessa noite. Você sabia que nesse exato momento tem pessoas que quiseram estar aqui, mas por causa da chuva, eles disseram, não vai dar para ir porque está chovendo. Mas nesse exato momento eles estão arrependidos, porque parou de chover e eles queriam estar aqui. E eu sei que você que veio aqui, querido, você veio porque Deus, Ele tem algo sobrenatural sobre a sua vida. Amém? As crianças já podem sair para o seu culto, e hoje as nossas crianças, elas vão estrear as salinhas novas. Amém? Glória a Deus. Ainda falta algumas coisas para terminar, querido, mas já dá para elas já usarem. Então eu quero desafiar você a continuar orando pela nossa construção. E também, querido, desafiar você. Nós precisamos, até março, terminar essa obra. Então, querido, por favor, nos ajude em oração. Nos ajude com a sua generosidade, tá? Você pode contribuir com qualquer valor. Você pode contribuir ofertando, você pode colocar no seu envelope lá a oferta para a construção, tá? O que Deus tocar no seu coração, toda oferta será bem-vinda e todo esse dinheiro será destinado à finalização das salas da nossa igreja. E vocês não têm ideia o quanto está ficando lindo a cozinha da nossa igreja. Vocês vão surpreender com a beleza, com o tamanho, com a estrutura, que em nome de Jesus, querido, até março nós estaremos já inaugurando aí, né? Receberemos aqui a Assembleia da Cibames, que é a associação de todas as igrejas batistas de Campo Grande e das cidades vizinhas, e com certeza nós estaremos já prontos essa construção em nome de Jesus. E eu quero agradecer, querido, você que contribuiu, você que ajudou, você que orou, aos irmãos e irmãs também, né, que ajudaram na obra, dando também o seu esforço, doando o seu talento, doando o seu ter. E graças ao Senhor, né, nós estamos aí, né, numa primeira fase já praticamente concluída, mas ainda tem muito o que se fazer. Só que nós dependemos de finanças, nós dependemos de dinheiro, de recursos. Então, só que nós temos um Deus que a Bíblia diz que é o dono do ouro e da prata. E oramos a Ele, pedimos para que Ele nos ajude a prover esse momento para a nossa construção. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, Jesus, Ele se torna, querido, alguém tão especial para nós. Ele não passa apenas a ser um conto de uma história. Jesus não passa simplesmente a ser um dito que estão dizendo por aí. Jesus passa a ser o Deus da nossa vida, o Senhor absoluto do nosso coração, o Deus poderoso que habita em nós. Quando Jesus ele estava aqui, ele ora lá em João capítulo 15, que nós conhecemos como a oração sacerdotal, e ele consolando os seus discípulos e orando aos seus discípulos, preparando o coração dele, porque Jesus iria morrer, iria ressuscitar, iria se ascender ao céu. Jesus diz assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Consolador. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo, porque vai ser Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que eu vá para que Ele venha. Jesus faz todo o trabalho preparando, e você sabe da história.
Jesus então se entrega a sua vida, morre, mas ressuscita no terceiro dia, se ascende aos céus, e aí começa o processo de revestimento do Espírito Santo sobre a igreja. Nasce ali, quando Jesus ele conversa com Pedro, ele diz assim: Pedro, tu és Pedro, a rocha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está se referindo que ele seria essa rocha, que quando a igreja firmada nele, que é a rocha, que é esse fundamento, as portas do inferno de maneira nenhuma prevaleceriam contra a igreja. E de fato, ninguém pode deter o avanço da igreja. Nada parou o avanço da igreja. Se você estudar a história, você vai ver que a igreja sempre existiu, que por mais que tentaram acabar com a igreja mais se fortalecia, e a igreja mais crescia, e quanto mais perseguição vem sobre a igreja, mais unção, mais poder a igreja tem. E Jesus então diz em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus fala de um revestimento. Jesus fala de alguém que habitaria em nós, e esse alguém que habitaria em nós nos daria poder. Em outras palavras, nos daria uma unção, nos daria, querido, uma força sobrenatural, de um poder que somente o Espírito Santo pode nos dar. E esse poder nos daria condição, ousadia, autoridade para o quê? Pregar a palavra, anunciar a palavra, ser testemunha do Senhor em todos os lugares ao mesmo tempo. Atos capítulo 2, então, começa esse revestimento. Jesus já não estava mais ali presente, mas mesmo assim, aqueles discípulos que ele treinou, que ele capacitou, que ele instruiu, se reúnem num lugar como esse. E a Bíblia diz que aproximadamente 120 pessoas naquele lugar começam a fazer algo que nós precisamos como igreja sempre fazer, um valor que nós nunca devemos deixar de fazer: orar. Eles começam a orar, e quando eles começam a orar, a Bíblia diz que um som impetuoso aparece naquele lugar, e algo sobrenatural começa a acontecer, e o Espírito Santo começa a descer, e ele começa a tomar a vida de todos aqueles que estavam ali. E uma das provas do que aquele povo que estava ali recebeu aquela autoridade, recebeu aquela unção, aquele poder que Jesus havia dito, a Bíblia diz que eles começaram a orar em outras línguas, a ponto de que as pessoas que estavam ali, sem saber o que estava acontecendo, olham e dizem: mas esses homens, eles não são aqui da terra, mas nós estamos ouvindo eles falar nas nossas próprias línguas. E a Bíblia diz que alguns olham para eles e falam: o que está acontecendo com esse povo? Esse povo parece que está embriagado, parece que eles estão bêbados, parece que eles estão cambaleando. O que está acontecendo? Porque algo sobrenatural aconteceu da vida daquelas pessoas que estavam orando ali. E o Espírito Santo tomou a vida deles, e a partir daí a igreja começa a ser revestida do Espírito Santo, e a igreja começa a avançar, a igreja começa a ir, a pregar, a anunciar, a testemunhar. Só que mais para frente a igreja começa a sofrer uma perseguição por causa de Estevão. Estevão é apedrejado, e a igreja estava crescendo muito, e os discípulos entendiam de que eles precisavam se dedicar à palavra. Ele falou: então vamos escolher aqui entre nós alguns homens cheios do Espírito Santo, homens íntegros, retos, comprometidos com a palavra, para que esses homens cuidem dos afazeres externos, e nós vamos dedicar só à palavra. E um desses homens era Estevão. Só que Estevão, um homem reto, cheio do Espírito Santo, então ele é perseguido, e você sabe da história, ele é apedrejado e morto, a ponto de, quando ele está sendo apedrejado, entregando a sua vida, ele vê Jesus Cristo,
esperando Ele. E a partir daí a igreja começa a sofrer uma perseguição em Jerusalém. Só que essa perseguição fez com que os discípulos se espalhassem por todo lugar, e essa perseguição fez com que a igreja crescesse. Mas o que eu estou querendo dizer, querido, sobre tudo isso? É que eu quero levar você a refletir sobre a unção de Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, você pode abrir a Bíblia aí. Nunca o ministério de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, cresceu, se não tivesse a unção de Deus sobre a vida deste homem, desta mulher. Nunca alguém na história bíblica foi quem foi, agiu como agiu, se não fosse a unção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Eu sei que às vezes nós apagamos esta unção. A Bíblia diz que é possível sim nós apagarmos o Espírito Santo da nossa vida. Ele diz assim: não extingueis o Espírito Santo, ou não apagueis o Espírito Santo. Às vezes, querido, na nossa vida nós estamos tão envolvidos com as coisas que são do mundo, com os nossos trabalhos, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, que apagamos a unção. Que esse fogo da unção, ele fica fraquinho. E quando ele fica fraquinho, qualquer sopro de circunstâncias já apaga. Aí a gente não tem mais aquela pegada. Aí nós não temos mais aquela pegada de fé, de coragem, de autoridade que nós tínhamos antes. Aquela pegada de você falar assim: não, agora vai. Agora eu leio a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou dedicar, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou jejuando. A gente não tem mais isso, porque a nossa vida fica acostumada. Nós nos acostumamos com o nosso dia a dia, com a nossa trajetória de vida. Nós nos acostumamos, querido, com o nosso bem-estar. Nós entramos na nossa zona de conforto e ali ficamos. Ficamos nessa zona de conforto e ali ficamos ali porque é gostoso estar ali. É prazeroso estar ali. Sente saudade daquele fogo, daquela unção? Sente, mas diz assim: não, mas aqui está gostoso. Porque com o fogo, com a unção lá, vai dar um pouquinho de trabalho. Então aqui na minha zona de conforto, é gostoso, é mais tranquilo. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida, querido. Deus não quer você um crente preso na sua zona de conforto. Deus quer você um crente pronto para a guerra. Deus quer você um crente cheio do fogo, cheio da unção. Eu quero pegar essa parte, falar, e eu orando hoje, falando ao Senhor, e eu decidi então, querido, pregar 3 partes dessa mensagem de hoje, da unção de Deus. E eu vou falar em 3 cultos sobre a unção de Deus. Eu vou abrir hoje essa primeira parte. Domingo que vem nós vamos estudar e ver aqui a segunda parte, e encerrar com a terceira parte dessa unção de Deus sobre a nossa vida. Só que eu não quero esperar o terceiro domingo para você ter essa unção, não. Eu já quero que você saia daqui com essa unção aqui hoje. Eu já quero que você aqui se encha dessa unção do Senhor aqui na tua vida hoje, porque é isso que Deus quer, querido. Chega de sermos pessoas que não têm autoridade, que não têm unção, que não têm poder. Chega de sermos pessoas, querido, que simplesmente somos mais um número no meio da multidão. Somos mais uma pessoa no meio de tantas outras pessoas. Jesus nos chamou para sermos a grande diferença no meio dessas pessoas. Mudarmos a realidade, mudarmos o mundo sim, com essa unção. Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3, ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor. Ele não está dizendo que não é um espírito qualquer, simplesmente, não é nenhum tipo de outro espírito, mas é o Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas, boas notícias aos pobres.
Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amém? Uma das coisas que o inimigo ele tem tentado fazer é com que, talvez você não perceba disso, mas é com que você não tenha experiências com Deus. Talvez uma das coisas que o inimigo ele tem feito, querido, para esfriar a igreja hoje, é fazer com que a igreja ela não tenha experiências, não permitir com que as pessoas, elas tenham uma experiência com Deus, elas tenham um encontro genuíno com Deus, elas tenham uma experiência com o Espírito Santo. E algumas coisas que na nossa vida talvez acontecem, que podem de alguma forma impedir essa unção de Deus na nossa vida. Vida ociosa, ou seja, quando nós somos negligentes, quando nós somos pessoas, querido, que somos preguiçosos espirituais. Ocioso no sentido de que não se dedica a orar, tem preguiça de orar. Ocioso no sentido de que não se dedica a ler a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia. A pessoa ela tem facilidade, querido, de ficar horas se for necessário, na frente do celular, de um WhatsApp, ou de uma rede social. Mas ela tem dificuldade de ficar 10, 15, 20 minutos lendo a Bíblia. A pessoa ela tem dificuldades, querido, de muitas vezes se dedicar a um tempo de oração, de parar um segundo do seu tempo de oração, para orar a Deus, nem que seja por alguns minutos, mas ela consegue ficar 2, 3 horas, e até tem filmes até chegando a quase 4 horas assistindo o filme. São ociosos, a nossa vida ociosa, que nos impede de termos esta unção. Outra coisa que pode nos impedir de ter a unção, querido, é a conformidade com o mundo. Ou seja, não, eu já não preciso mais ser tão do fogo, eu já não preciso mais me dedicar tanto à igreja como se dedicava antes. Eu já não preciso mais buscar tanto como eu buscava antes. Terça-feira nós falamos aqui do ouvinte e quem só ouve a palavra, e aqueles que praticam a palavra. E as pessoas elas estão hoje tão vazias, porque elas acham que uma vez na semana vir num culto já é o suficiente. O problema aqui não é simplesmente uma vez só na semana vir num culto. O problema é que às vezes ela só vem uma vez na semana no culto. Isso quando vem. Porque tem crente que talvez, querido, não vem todo domingo na igreja. Ele tem uma escala. Ele diz, não, esse domingo eu vou, não, esse domingo eu não vou. Eu já fui domingo passado, então esse domingo eu posso faltar. Mas vamos dizer que tem aqueles que todo domingo vêm. Tem aqueles que todo domingo vêm. Eu estou dizendo que todo mundo é assim. Há exceções, é claro. Mas tem aqueles que também, querido, que vêm, mas saem do mesmo jeito que entraram. São ouvintes. Há pessoas que acham que nem precisam vir ao culto. Há pessoas que acham que nem precisam cultuar. Que acham que na casa dela, ouvir uma mensagem pelo YouTube, ouvir alguma coisa lá, já é o suficiente. E elas se acham que elas estão cheias de unção. Elas se acham que estão cheias. Você pode estar cheio até de todo conhecimento, mas unção não. Unção você não adquire assim. E quando a unção enfraquece na nossa vida, nós estamos conformados com o mundo. Paulo diz em Romanos que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente.
O fato de estar conformado com o mundo, querido, é de aceitar as coisas que o mundo tem pregado, as coisas que o mundo tem feito e se conformar. Dizer, não, é assim mesmo, porque os tempos estão mudando, então tem que ser assim. Ah, se está dizendo aí que tem que ter tal coisa, então deixa, não. Tudo que é contra os princípios e valores da palavra de Deus, que você precisa se posicionar. Você precisa se levantar, você não pode se conformar. Então a conformidade com o mundo, aceitando o que o mundo tem feito com que pessoas tenham perdido a sua unção, tem enfraquecido, apagado a sua unção. E cuidado, que redes sociais, elas podem ser algo que pode te ajudar muito, muito mesmo, mas também pode ser algo que vai fazer com que você se conforme, que você se esfrie com as coisas que são de Deus. Outra coisa, querido, é o nosso egoísmo religioso, que nós listamos como o nosso neopaganismo. O religioso, a religiosidade, ela é pecado. As pessoas se sentem santas, sábias, mas vai olhar para a vida dela, se ela se dedica, se tem vida de oração, se ela tem vida, se dedica na palavra de Deus, se ela jejua, se ela se consagra, mas ela é aquela religiosa que tipo assim, eu não sou desses, eu não sou igual a eles, eu não faço tal coisa, eu não falo tal coisa, eu não ajo como fulano, só que a vida dela, na intimidade, é vazia de Deus. Ela se acha sabichã, ela se acha, sabe tudo da palavra, ela se acha, sabe tudo de conhecimento, mas vida de oração, vida de santidade, vida de joelho no chão, de jejum, de consagração, não tem. A religiosidade que tem nos impedido de ter unção na nossa vida. Pastor, mas não pode ter isso. Pastor, mas não pode vestir isso. Pastor, mas não pode fazer aquilo. Mas daí dita regras, ditam o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Mas o que é importante, essencial na vida dessa pessoa, nós não vemos, não tem. Que é vida de oração, que é vida de intimidade com o Espírito Santo. É aquela pessoa, querido, que diz o seguinte: não, eu pago o preço de orar. Eu já contei uma história aqui de uma senhora, uma irmã, eu me lembro desse fato. Havia uns jovens, estavam reunidos numa casa, e esses jovens, eles estavam orando, e de repente manifestou um demônio lá naquela casa. E aquele jovem tentando expulsar aquele demônio, tentando um orando, o outro não orando, ninguém conseguia expulsar. Ninguém tinha autoridade suficiente para expulsar aquele demônio estava brincando com aqueles jovens ali. E aí alguém disse assim: vamos chamar a irmã fulana. Vamos chamar a irmã fulana, para a irmã fulana que é de oração, ela vinha aqui orar, para expulsar esse demônio. Alguém saiu correndo, foi lá na casa da irmã. A irmã já estava, devido à sua idade, ela precisava ser carregada numa cadeira de roda, porque ela já era bem já idosa, então ela tinha uma fraqueza nas suas pernas, mas era uma mulher de oração, uma mulher de Deus, não tinha muito conhecimento, mas tinha uma vida de oração. E alguém então foi, pegou aquela irmãzinha, levou, chegou até o portão da casa daquela mulher, aliás, daqueles jovens. Quando chegou naquele portão, que alguém foi para abrir o portão, de lá de dentro da sala onde o demônio estava, o demônio chegou e falou assim: não, eu vou embora, porque com essa eu não posso. Ela nem precisou orar, ou aliás, ela já veio em espírito de oração, com certeza. É assim que a nossa vida tem que ser, irmãos. A nossa vida, querido, tem que ser de tal forma, que o nosso nome é conhecido, sabe aonde? Você não é conhecido no céu simplesmente pelo seu caráter cristão, pela sua vida com Deus, porque você já é um cidadão do céu. Então no céu você não precisa ter esse reconhecimento. Você vai entender o que eu quero dizer.
Você precisa, querido, ser reconhecido pelo seu caráter, pela sua vida com Deus. Não é no céu, é no inferno. É lá que o diabo tem que conhecer você, pelo seu caráter de unção, de poder, de autoridade. Aonde ele diz e fala: não, com esse eu não posso, com esse não dá para brincar. Porque ele sabe que ele vai perder. Ele sabe quem é você. O diabo sabe quem é você no reino dos céus. Porque a Bíblia diz, querido, que somos conhecidos lá no céu. Aí a Bíblia dá uma lista de que daqueles que não entrarão no reino dos céus. Então, parece que é um paradoxo, né? Parece que é uma coisa meio estranha. No céu você talvez é reconhecido pelos seus pecados, e no inferno você é reconhecido pela sua vida com Deus. Porque a Bíblia diz, querido, que mentirosos, adúlteros, que pessoas que falam da vida dos outros, que pessoas que fazem malandragem, que passam a perna nos outros, pessoas que mentem, pessoas que não perdoam, esses não entrarão no reino dos céus. Então no céu as pessoas são conhecidas pelos seus pecados, que não entram. Mas você, como cidadão do céu, porque você já está inserido nisso, então o seu caráter cristão, da tua unção, é reconhecida no inferno. O diabo tem que saber quem você é. Então essas coisas, elas podem apagar essa unção. Mas pastor, como que eu posso então obter essa unção? Existem algumas formas, eu já disse algumas aqui, para você obter essa unção. Há uma que nós chamamos de tríade espiritual, que algo que nunca pode faltar na sua vida, e isso tem faltado na nossa vida, continuamente. Nós temos pecado, talvez de uma dessas áreas, dessas três, que eu vou dizer aqui. Talvez em duas delas, e em alguns casos, até mais tristes ainda, nas três, que é oração, leitura da Bíblia e jejum. Você adquire unção, querido, tendo uma vida de oração. Você adquire unção lendo a Bíblia, e você adquire unção jejuando. São fatores básicos que para nós precisa se tornar como hábito. É como você tomar banho, é como você escovar os seus dentes, é como se você tem o seu hábito todos os dias, né? E você escova os seus dentes 3 vezes ao dia, pelo menos eu espero que você escove. Você tem refeição provavelmente 3 vezes ao dia, ou 2 vezes no dia, no mínimo. E você não esquece de comer, você não deixa de comer. Então você precisa tornar a sua vida como um cristão, de unção, de autoridade, tendo uma vida de oração todos os dias, tendo uma vida de leitura da Bíblia todos os dias, e tendo uma vida de jejum. Jejum, é claro que você não precisa fazer todos os dias, mas vez ou outra você precisa colocar um jejum aí na tua vida, meu irmão. Você precisa colocar um jejum no teu coração, na tua vida, para as coisas de Deus fluírem sobre você. Precisa colocar jejum, precisa jejuar. Mas o jejum não é aquilo que você vai querer amolecer o coração de Deus. As pessoas às vezes confundem jejum. Elas querem fazer jejum para amolecer o coração de Deus, para que o coração de Deus amoleça, para que aquela necessidade dela seja atendida. Não é assim. Jejum você faz para se consagrar. Jejum você faz para ter unção. Você não faz para fazer barganha com Deus. As pessoas fazem jejum porque eu quero adquirir tal coisa, porque eu quero fazer tal coisa, porque eu quero que tal bênção aconteça na minha vida. Jesus, ele fala o seguinte, querido: aquele que faz a vontade dele, que guarda os mandamentos, que cumpre aquilo que ele faz, Jesus, ele fala, os sinais acompanhariam aqueles que creem. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, correndo atrás de sinais.
As bênçãos e os sinais de Deus, eles vêm sobre a tua vida. É só você fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, que você não precisa ficar fazendo propósito, fazendo alguma ação para que as coisas aconteçam. Elas são naturais, elas vão acontecer. Nós fazemos, queremos nos consagrar em troca de alguma coisa. E não é assim que Deus quer. Deus não quer que você faça barganha com Ele. Deus não quer que você faça partilha com Ele. De que Deus, eu consagro, eu busco, eu vou na igreja, eu vou no culto. Eu prometo que esse ano eu não vou deixar de ir um domingo sequer no culto. Mas se o Senhor me abençoar, mas se eu conseguir tal coisa, mas se eu ter a resposta de tal coisa que eu preciso ter a resposta. Meu irmão, está errado. Você precisa consagra, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa pagar o preço de ser um cristão de verdade. É aquilo que Deus sabe que você precisa e necessita, Ele vai mandar, você não precisa pedir. Deus sabe o que você necessita. E porque talvez muitas vezes você nem sabe o que você quer. Pede aquilo que talvez você nem sabe. A Bíblia diz: pedir mal, não recebeis. Por quê? Porque pedir pelo vosso próprio deleite. Às vezes você pede, não recebe, porque você está pedindo, não sabe pedir. Mas quem tem unção de Deus na sua vida, querido, já ora no objetivo certo. Já ora agradecendo: obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor já tem me enviado. Obrigado, Senhor. Muda o seu hábito, faz as coisas diferentes, comece a se consagrar, comece a orar, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, irmãos, por favor. Uma coisa tão simples, e tem muita gente negligenciando nessa área, tem muita gente falha nessa área. Tem crente que tem 5, 10, 15 anos e nunca leu a Bíblia toda. Tem gente que não leu o Novo Testamento todo. Tem gente que talvez não leu um livro da Bíblia todo. E olha que tem livro da Bíblia, querido, que tem um capítulo só. A unção não vai vir sobre a tua vida, irmão, se você não pagar um preço de ler, orar e jejuar. Não vai. Então, você adquire leitura da Bíblia, oração e jejum. Você adquire também, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você adquire a unção pela graça de Jesus, pela graça que Ele tem derramado sobre nós, pela graça que Ele tem colocado sobre o nosso coração. Você adquire unção, querido. Quando Jeremias, lá no capítulo 18, versículo 2, Deus diz para ele, traz uma visão a Jeremias, traz um chamado para Jeremias. Deus fala para Jeremias: vá até a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Você adquire unção, querido, quando você atende o chamado de Deus para a tua vida. Jeremias foi à casa do oleiro. Ele diz, Deus falou: vá até a casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Deus está dizendo, querido, para muitas pessoas aqui: vá à casa do oleiro, vá à minha casa, vá ao lugar que eu quero te mostrar, que eu quero falar com você. E tem muita gente que não está ouvindo e atendendo o chamado de Deus. Tem gente que não está entendendo. Deus tem um grande avivamento para se derramar sobre a igreja brasileira, eu creio nisso. Há muitas profecias de que um grande avivamento que vai abalar o mundo vai vir do Brasil. Mas nós estamos fracos. Nós estamos, queridos, totalmente indiferentes. Há pessoas nas nossas igrejas vazias.
Há homens e mulheres dentro das nossas igrejas que não têm unção. Os nossos jovens estão longe de ter uma vida espiritual autêntica com Deus. Você pode perguntar o que quiser para um jovem, até um adolescente, querido. Você pergunta sobre youtubers da vida, sobre internet, eles sabem tudo. Eles dão aula para você. Eles reconhecem tudo, até de tecnologia, até sabem que melhor celular, que melhor câmera, que melhor não sei o que, melhor aplicativo, eles sabem de tudo, mas pergunta uma pergunta da Bíblia. Pergunta algo, querido. Pergunta para eles o que é avivamento. Eles não vão saber. Pergunta para ele o que é jejum. Eles só vão dizer: jejum é quando a gente faz quando vai no médico. O médico pede lá, venha em jejum. Porque é o que eles ouvem, E olha que as igrejas, pastor, mas que isso não está sendo pregado, porque isso não está sendo falado. Não, meu irmão, né? Não. Está sendo pregado sim. Está sendo anunciado sim. Está sendo falado sim. Está sendo colocado à disposição. Há muitos recursos. Só que nós não estamos aproveitando. A nossa juventude não está aproveitando um grande mover. E Deus tem um avivamento a derramar. E o Brasil precisa disso. Precisa de igrejas que se despertam. Precisa de homens e mulheres, querido, que paguem um preço de orar, e jejuar e de se consagrar. E querido, com uma igreja que ora, um homem que ora, uma mulher que ora, uma pessoa de joelho, irmãos, o diabo estremece. O diabo, ele corre longe quando ele vê você de joelho orando. Quando você está naquela situação lá, querido, talvez no momento que você precisa mesmo da bênção de Deus para a tua vida, e ajoelha para orar, o diabo corre longe. Quer ver o diabo correr, querido? É quando você diz o seguinte: não, está tudo bem com a minha vida, graças a Deus as coisas estão dando certo, só que eu vou orar agora, só que eu vou dedicar a minha vida de oração agora, para agradecer, para me consagrar mais diante de Deus. Aí que o diabo estremece, porque ele fala: puxa vida, se o cara ora já assim, sem talvez precisar, meu Deus do céu, quando esse cara precisar, então precisamos, querido, ter essa vida. Quando nós atendemos o chamado de Deus para a nossa vida, Deus está dizendo a você: vá à casa do oleiro, porque ali você vai ouvir a minha mensagem. Vá à minha casa, porque eu quero falar com você. Sai do seu conforto, do seu sofazinho gostoso, e vá à casa de Deus, porque Deus quer falar com você. Pague esse preço, querido. Outra coisa que nós podemos adquirir é a unção, querido. Atos capítulo 1, eu falei aqui de Atos, quando Jesus fala para os seus discípulos. Antes dele anunciar no versículo 8, que ele diz assim: vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele diz para os seus discípulos ali, naquela ocasião: permaneçam em Jerusalém. Ele diz assim: permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão esperar pela promessa do meu Pai. Porque Jesus olha para eles e diz o seguinte: João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma das formas de adquirir, querido, é permanecer na nossa Jerusalém, no lugar que Deus quer nos consagrar. Nos lugar é esperar o tempo que Deus tem para nos trazer essa unção, e o tempo é agora. É agora. Você precisa, querido, permanecer na sua fé, permanecer, querido, no seu propósito com Deus, permanecer na tua busca, porque lutas virão. Eu não vou dizer para você, querido, que a partir de agora
com essa busca de unção, as coisas vão só melhorar na sua vida. Não, eu não posso mentir para você, eu não posso enganar você. Eu preciso dizer, querido, que às vezes até as lutas podem até aumentar. Só que você vai glorificar a Deus porque as lutas aumentaram. Porque quanto maior a luta aumentou, é sinal que a tua unção vai ser maior ainda. É sinal de que a bênção que Deus tem preparado, querido, é muito grande. E o diabo vai fazer de tudo para que a sua fé seja esfriada, para que você desanime, para que você desista, para que você, querido, se torne de volta, volte novamente à sua zona de conforto, para que você retorne ao lugar de onde você saiu. Quando Jesus chama Pedro, a Bíblia diz que Jesus usa o barco de Pedro, faz uma pesca poderosa e milagrosa, chama quando Pedro então com seu irmão André, quando Pedro então com os outros discípulos ali, alguns outros, faz aquela pesca poderosa, Jesus fala assim: larga tudo e me segue. E eles seguem, largam tudo e seguem. Só que quando Jesus executa o seu ministério, investe pesado na vida de Pedro e dos outros discípulos também, Pedro com a maior responsabilidade, porque Jesus falou para ele: Pedro, eu vou te dar essa missão agora, você vai ser esse cara que vai conduzir esse povo, vai ser o cara que vai, com toda a autoridade que eu tenho dado a você, levantar a minha igreja. Aí Jesus morre. Jesus então morreu. Pedro faz o quê? Volta de novo ao mesmo lugar que Jesus havia tirado ele. Mas pastor, era o trabalho dele. Querido, a vontade de Deus é muito maior e melhor do que o seu próprio trabalho. O chamado que Deus tem para a tua vida, querido, vai muito além do que o seu trabalho, vai muito além, querido, do que a sua zona de conforto. Aí lá em João registra que quando Jesus chega então para Pedro, aí ele faz aquelas 3 perguntas, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando na terceira vez Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus. Então Pedro realmente responde de coração. Jesus fala para ele: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: não é aqui que eu te quero, você voltou, eu te quero você cheio de unção. E se você olhar, querido, na vida de Pedro, você vai ver o livro de Atos relatando: Pedro era um iletrado, Pedro não sabia nem ler e escrever direito, Pedro era um ignorante, um chupo, um cara que não tinha nenhuma condição, querido, de falar nem para os seus próprios amigos pescadores. Ele fala no meio de multidões, e a pregação de Pedro, uma oportunidade, ele converte 5.000 pessoas. Sabe o que é isso? Unção. Unção. Unção te faz você pregar com autoridade. Unção te faz você ministrar com autoridade. Unção te faz você, querido, levar o povo a crer na palavra de Deus. Unção te faz você cheio da glória do Senhor na tua vida. Os caras estavam tão cheios de unção, Pedro e João cheios de unção, Paulo cheio de unção, que a Bíblia diz, querido, que o povo colocava os doentes na beira da calçada, porque só a sombra de Pedro, quando passasse, eles eram curados. Já pensou? O cara tão cheio de unção, quem não dava nada por ele, um simples pecador, um cara que não tinha condição sequer de falar em público, mas só a sua sombra já curava os enfermos. Imagine quando ele colocasse as mãos. Atos registra o primeiro episódio, quando Pedro e João vão até o templo. Eles chegam lá e quando eles chegam, vê um homem lá na calçada, nas escadas, e aquele homem está lá pedindo esmola. Quando Pedro e João olham para ele, diz o seguinte: olha, não tenho ouro nem prata,
Eu gosto dessa parte. Eu gosto dessa parte, quando ele fala o seguinte: olha, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Irmão, será que você tem autoridade para dizer isso? Será que você tem unção para dizer isso? Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que imediatamente aquele homem se levantou. Você nunca vai dar o que você não tem. Eles deram o que eles tinham, porque eles tinham unção. E eles falavam, a ponto dos caras olhar e falar assim: peraí, esses caras não eram aqueles ignorantes, pescadores, aqueles caras lá que não sabe nem onde está o nariz deles? É esses caras que estão pregando aqui? É esses caras que estão falando aqui com autoridade? O que faz isso? A unção. É unção. Ou os caras não tinham condição humana de fazer. Paulo chegou, querido, no meio do sinédrio, aonde tinha doutores, filósofos, homens sábios, cultos, aonde ninguém ousava sequer encarar. Paulo levantou, encarou esses homens e disse: eu vim pregar em nome do Deus desconhecido. Ainda deu aula para eles. Quando você tem unção, querido, você sobressai em todas as áreas da sua vida. Quando você tem unção, querido, na escola você sobressai. Quando tem unção no seu trabalho, você sobressai. Quando você tem unção, querido, na luta que você enfrenta lá, você sobressai. Você anda em lugares altos. As pessoas estão olhando lá, tentando de alguma forma, você está andando e voando, porque você tem unção, e eles não. Porque uma vida de unção, pastor? Por qual é essa necessidade, queridos? Simplesmente porque nós precisamos de unção para autenticar o nosso ministério. Eu vou falar, querido, na próxima mensagem sobre os 4 tipos de unção que o Novo Testamento relata. Mas desses 4 tipos de unção, só quero adiantar algumas coisas aqui para você. Há o seguinte: no Velho Testamento, nós vemos Deus derramando e dando unção na vida de profetas. Nós vamos Deus derramando e dando unção na vida de sacerdotes. E nós vamos Deus dando e derramando unção na vida de reis. E há uma 4ª unção antes de tudo isso, que eu vou falar domingo que vem. Então, a autenticidade, a unção traz essa autenticidade de profeta, de anunciador. A unção dá essa autenticidade de sacerdote, de serviço, de fazer a obra de Deus. A unção nos dá essa autenticidade de rei, de autoridade, ungido como rei. E é isso que Deus tem para a tua vida hoje, em nome de Jesus. A unção, querida, ela é necessária para nós sermos despenseiros de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: portanto, que todos os considerem como servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Só serve a Deus na igreja, no ministério, quem tem unção. É com a unção. Quem não tem unção vem: ai, que chato, ai, tem que cantar hoje. Ai. Quem não tem unção: ai, que chato, tem que ir para pequeno grupo. Ai, nossa, ai, que... Não tem unção, meu irmão. Quando você tem unção, irmão, ai, eu não vejo a hora. Igual a irmã falou lá, estava lá no hospital, falou: não, eu não, Deus, eu quero lá, não vejo a hora de eu estar lá cantando, adorando ao Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que se ela não tivesse feito essa oração, ela estaria no hospital até agora. Porque ela fez uma oração de pedido a unção, dizendo o seguinte: Deus, a tua obra é mais importante. A minha saúde está aqui, eu estou aqui precisando realmente do recurso, da medicina, mas eu quero fazer a tua obra. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. Eu não vejo a hora de estar no meu pequeno grupo. Eu não vejo a hora de eu adorar a Deus. Eu não vejo a hora de eu servir. Eu não vejo a hora de eu ir lá na igreja. Eu não vejo a hora de eu fazer a obra, de eu falar do amor de Deus para as vidas das pessoas. A unção te faz você, querido, estar cheio da graça de Deus, para fazer a vontade de Deus sem reclamar, sem murmurar. E eu vou dizer para você, querido, todas as vezes que você reclama,
que você murmura, principalmente para fazer as coisas de Deus, a unção foi embora. Às vezes é melhor nem vir. Desculpa eu dizer isso. Às vezes é melhor você nem subir aqui para cantar. Às vezes é melhor, querido, você nem vir, porque você vai chegar aqui com aquela cara e fica claro e evidente que você não está na unção. Fica claro e evidente. Fica claro quando você chega lá, eu só vim porque olha, mas eu não vinha não. Eu não queria vir não. Então às vezes é melhor nem vir. Porque o Espírito Santo não vai agir. O Espírito Santo vai agir, irmãos, quando a gente se dispõe e dizer para Ele, fala, Senhor, olha, eu não tenho condição. Às vezes eu não queria vir, eu já cansei às vezes de vir, em alguns momentos eu disse, Deus, eu não quero ir no culto, não. Aí o Espírito Santo fala para mim assim, Ronaldo, mas você tem que ir no culto. Eu falei, Deus, por que eu tenho que ir? Porque você que é o pastor. Porque é você que vai pregar. Aí, irmãos, só alguns minutos ali, ajoelhado, orando, já levanta o outro homem. Já levanta outra pessoa. É assim que as coisas funcionam. É a unção que a gente precisa. É a graça. E quais são esses resultados dessa vida de unção na nossa vida, irmãos? Quando nós temos essa vida de unção, o Espírito Santo, ele se apodera de nós. Não é mais você que vai falar. Não é mais você que vai ministrar. É o Espírito Santo que vai falar. Ele diz, olha, não se preocupe com o que vocês vão falar. Jesus, ele fala, o Espírito Santo, ele diz, não se preocupe com o que vocês vão te falar, que o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na boca de vocês. Por isso que eu falo, irmãos, que é só vida de unção. Eu já vi muitos homens e mulheres, pregadores, cara iletrado, culto, que pregava aqui, que você precisava de um dicionário lá para interpretar as palavras que ele falava. De tão culto que era. Mas, irmãos, não movia. Não tinha nada. Mas eu já vi pregadores subindo no púlpito, falando nós vem, irmão, que quando falava e pregava, o fogo caía. A unção descia. Uma vez eu fui chamar uma pessoa dessa, uma igreja que eu pastoreei, alguém falou, pastor, o senhor tem coragem de levar essa pessoa para a sua igreja, para pregar no púlpito da sua igreja? Aí eu falei para ele assim, irmão, quando se tem unção, todo mundo tem lugar na minha igreja. Quando se tem unção, irmãos, tem lugar. Pode falar errado, pode talvez não ter uma boa oratória, pode talvez não ter uma boa retórica, mas tem uma autoridade, isso faz a diferença. Tendo unção, isso faz a diferença. Porque nós precisamos, irmãos, é como nós cantamos aqui, eu posso te sentir, Senhor. Eu tenho que chegar num culto de uma igreja como essa, irmãos, eu tenho que sentir. Eu tenho que sentir o fogo aqui. Eu tenho que sentir a unção, eu tenho que sentir algo. Deus tem que estar manifestando na minha vida. Eu sei que tem gente que entra do mesmo jeito que entra, sai. A culpa é do culto, a culpa é do pregador, a culpa é do louvor. Não, às vezes a culpa é dela mesmo. Que ela já entrou vazia, e esse vazio que ela já entrou vazia, querido, e com o copo tampado. Porque uma coisa é você entrar vazio com o copo aberto. Você entra aqui vazio com o copo fechado. Então você vai entrar, o copo vai estar vazio e fechado, vai sair vazio do mesmo jeito que entrou. Agora abre o copo para você ver. Abre a tua vida para você ver. Ajoelha aí e fala, Espírito Santo, é contigo agora. Eu vim esse culto, estou quebrado, estou arrebentado, estou fraco, não tenho condição, eu nem ia vir aqui, mas eu vim aqui porque eu sei que o Senhor está aqui. Então, Espírito Santo, encha a minha vida agora nesse lugar. Você vai ver a diferença. Querido, quando você está se arrumando para vir para o culto, eu já disse isso aqui, irmãos, você já tem que já se arrumar, já começar a orar, já falar, eu vou para o culto hoje. Espírito Santo, vai falando já, vai preparando a minha vida, preparando o meu coração, vai preparando, Senhor, porque eu vou participar do culto. Eu não quero ir lá para assistir o culto, eu não quero ir lá só para ver uma apresentação, só para ver lá um pregador falar, não, eu quero participar, eu quero receber e quero dar, eu quero chegar vazio e sair cheio.
Eu quero transbordar da tua glória. Quando você tem a unção, querido, o Espírito Santo, ele se apodera de você. Ele toma você. Ele te coloca as palavras na tua boca. Ele te dá unção, autoridade. Quando você tem unção, querido, você tem unção para profetizar e ser uma nova pessoa. Você profetiza e declara. Nós estamos vazios das nossas palavras. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então quando você, querido, não tem nada para falar, é porque teu coração está vazio. Então a gente tem que chegar nas pessoas e ter coisas para falar para ela, e ter palavras para falar para ela, e ter palavras de dizer: não, meu irmão, eu estou contigo, eu oro por você, você é uma bênção, você vai sair dessa, conta com as minhas orações. Aliás, vem cá, quero orar com você agora. É assim que nós temos que ser. Fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na vida dos outros. É não se conformar. Está lá o cara para baixo, desanimado, aí você senta do lado lá, você começa, troca umas conversinhas com o cara, está você desanimado também. Você tem que ser aquele que, quando alguém está desanimado, você sentar do lado dele, ele ficar desanimado. Aliás, ele ficar animado. E você ter essa autoridade para ministrar na vida dessa pessoa. O resultado de uma vida de unção na nossa vida, querida, é para proclamar as verdadeiras liberdades de Cristo na nossa vida. É anunciar as verdades daquilo que Deus tem para nós. E é falar da justiça de Deus. Mas o que eu posso fazer nesse momento, pastor, para receber essa unção? O que eu posso fazer então, pastor, agora, nesse exato momento, para que eu possa receber essa unção? Primeiro passo, querido, eu queria que a equipe de louvor já se colocasse aqui agora. Isso não é um sensacionalismo, isso não é uma manipulação mental ou uma manipulação, psicológica, não é. Isso é algo que é o que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. O primeiro passo, querido, para que eu possa receber a unção de Deus na minha vida hoje, é se entregar a Deus. É entregar completamente a minha vida a Ele. Dizer: Deus, eu estou aqui. Eu me entrego ao Senhor. Entrego a minha vida ao Senhor. Entrego tudo que eu tenho ao Senhor. É deixar com que Ele conduza a tua vida, com que Ele conduza o teu coração. Isso tudo nós vamos cantar aqui essa noite. O segundo passo, querido, é que para você se render a Deus, é você se colocar rendido diante da presença dEle. Você sabe o que é rendido, querido? Rendido é quando você não tem o que fazer, não resta mais nada, simplesmente se prostrar e se entregar. É se colocar diante de Deus e falando: Deus, eu não tenho como eu me mexer, não tenho como eu fazer nada, porque eu estou rendido, eu estou preso ao Senhor, rendido ao Senhor. É se render a Ele. E o terceiro passo é viver o querer de Deus na sua vida. Somente o crente que obtém a unção de Deus, querido, é capaz de alcançar êxito em seu ministério. Então eu queria te convidar a se colocar de pé agora, e nós vamos adorar o Senhor com essa canção, que ela diz: rendido estou. Que nessa noite você possa se render aos pés do Senhor. E eu quero fazer um desafio com você nessa noite. Se você tem condição de fazer isso, querido, você vai, quando nós estivermos cantando essa canção, você vai sair do seu lugar e você vai aqui e vai se ajoelhar. Se você pode fazer isso, não perca essa oportunidade e faça. Se você não pode se ajoelhar, venha em pé como você está mesmo. Mas é um primeiro ato que você precisa fazer, que é se render a Ele, colocar teu coração diante dEle e dizer: Senhor, eu estou rendido agora diante da tua presença. Faz em mim o teu querer, em nome de Jesus. Toma-me,
Se você quer receber essa unção de Deus na sua vida nessa noite, querido, sai do seu lugar e vem se entregar a Ele. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Ouça o Deus poderoso falando com você neste lugar. Oh, Jesus.
clamamos pela tua mão sobre a nossa vida, Pai. Nós clamamos, ó Deus, pela tua unção sobre nós, pelo teu poder e autoridade, ó Pai, porque nós precisamos dela. Nós precisamos da tua unção, ó Pai. Deus, necessitamos, ó Pai, porque ela, Senhor, nos fortalece. Ela, no Senhor, nos dá autoridade, ó Pai. Clamamos pela tua unção sobre a tua igreja agora, sobre o teu povo, ó Senhor, pelo teu povo que clama, pelo teu povo que ora, Senhor. Deus, derrama a tua unção sobre esta casa, derrama a tua unção, Senhor, sobre este lar. Ó Senhor, sobre esse ministério agora, que essa pessoa experimente o poder do Senhor, a graça do Senhor, ó Pai, um avivamento sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus agora, vem com a tua unção, vem com o teu poder, vem com a tua graça, Senhor, derrama a tua unção, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Oh, clamamos agora, unção para nós, o Senhor, na nossa vida, Senhor, agora. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aleluia. Eu sei que com a unção de Deus, querido, você vai avançar, você vai conquistar. Muitas coisas talvez você não conquistou ainda, porque você estava indo na força do teu braço. E na força do teu braço você é limitado. Na força do teu braço, querido, você não tem condição de avançar. Mas na força do Espírito Santo, com a unção de Deus, querido, você derruba muralhas, você derrota exércitos, você conquista novos ares. Com a unção, as coisas vão ser diferentes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria conhecer você que está nos visitando hoje. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje? Levanta a sua mão assim. Temos ali um casal. Sejam muito bem-vindos. Temos mais uma senhora lá. Mais alguém? Os irmãos que estão perto aí, cumprimente esses irmãos que estão nos visitando hoje. Que vocês sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que já nesse primeiro culto de visita de vocês aqui, vocês já recebam a unção de Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar só um pouquinho, querido. Vou dar uns avisos rapidinho aqui. Só quero reforçar aí, para que você continue nos ajudando em oração, para a nossa finalização das nossas salas ali, tá? Eu quero dizer que também na terça-feira nós temos o culto aqui,
Você é o nosso convidado também especial para estar. Nós temos os nossos pequenos grupos também acontecendo no meio da semana. Então você está também convidado a participar também desses pequenos grupos. É bom estar em comunhão com os irmãos. Uma parte de que a gente reconhece, tem a unção, é que nós sentimos a necessidade de estarmos juntos com os irmãos, de estarmos participando junto em comunhão com os irmãos. Isso é muito importante também. Amém? Eu queria também dizer que nós estamos programando para nós termos um retiro de carnaval desse ano. Então nós já vamos começar já os trabalhos de divulgação, tá? E desde já adiantamos que com certeza você já precisa reservar o seu dinheiro da sua inscrição, porque tem o custo do aluguel da chácara e não é muito barato. Então a gente precisa, e a alimentação também, tá? Então vai ter as nossas informações, nós vamos divulgar, mas em nome de Jesus nós vamos ter aí o retiro de carnaval esse ano, que vai ser no mês de fevereiro, né? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, quero orar com você. Eu quero que a gente termine esse culto diferente hoje, como a gente terminou vários cultos que nós já passamos por aqui. Eu quero orar, abençoando a sua vida, e depois que eu orar, abençoando a sua vida, o que de louvor vai estar louvando aqui, você não vai sair sem antes cumprimentar pelo menos, no mínimo, 10 pessoas, tá? Então, pelo menos, no mínimo, umas 10 pessoas você cumprimenta, abraça ela, já deixa Deus usar essa unção que está dentro de você aí, para profetizar a bênção na vida dessa pessoa, tá bom? Mas, por favor, querido, não saia sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas, tá? É importante isso para a sua comunhão e para a comunhão também dos nossos irmãos. Pai, que a tua graça e o teu poder esteja na vida desses meus amados e queridos irmãos aqui presentes. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, uma semana cheia da tua graça, cheia de vitórias, de conquistas, e que, ó Deus, a unção do Senhor esteja sobre eles. Assim eu oro, abençoando em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, queridos.